Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho 2 convidados muito especiais. André, obrigada por estares aqui. Temos um episódio dedicado à alimentação dos animais de estimação. Vamos centrar-nos sobretudo em cães e gatos e para isso trouxe o André Santos, veterinário, para nos falar sobre isso. André, olá. Muito bem-vindo. Eu ia dizer olá, mas estava a beber água, desculpa. Não faz mal. Olá, Trouxeste a obrigado. azeitona contigo também. Pá, trago, ela vem sempre, depois fiquei a fazer o meu dia e ela, como vem sempre, não chateia nada e hoje em dia a maior parte dos sítios são pet friendly e ela porta-se bem, exceto hoje, fez aqui uma marosca que não devia, mas pronto. Mas ela porta-se bem, faz companhia e não chateia nada, portanto ela vem sempre atrás quando pode. Sim, aqui o estúdio é super pet friendly, mas por acaso tu achas em Portugal já encontras muitos sítios que Não sejam? como lá Porque fora, decididamente. Pois. Mas já começa a haver um bocadinho mais até restaurantes, muitas vezes é aquele conceito de brunch e tudo mais é pet friendly, começa a ver, ou seja, começa a ver muito mais do que há 5 anos atrás, mas sais daqui para a Espanha, que é nossos vizinhos, e são muito mais à frente na parte do pet friendly. Mesmo centros comerciais, já, não sei se o Alegro acho que já é, já começa a haver algum trabalho nesse sentido. Acho que tem que haver uma responsabilidade dos donos, principalmente em restaurantes, com fezes e com isso, é chato, eu percebo ali alguma zona cinzenta de quando é que é aceitável ou não, mas especialmente com agressividade, tem que haver uma grande responsabilidade por parte dos donos com cães, às vezes territoriais ou assim, porque tem que se ter cuidado. Sim, exato. Em espaços fechados, às vezes estão ali mais confinados, numa loja ou no que quer que seja, e pode haver ali algum barafustar, mas é uma coisa rara. Portanto, eu acho que a tendência é sempre haver mais sítios pet friendly. Sim, se calhar se os donos também sabem que eles são assim, se calhar também não os levam para esse tipo de ambientes, não é? Eu também Só levam eu se eles tenho forem acho que os sítios são mais alegres ver um cãozito de vez em quando ali a Sim. passear ou andar, então não é muito mais giro. Sim, mas na praia, por acaso, nós fazemos praia muitas vezes em Vila Nova de Mil Fontes e vamos para uma praia onde toda a gente leva os cães e ninguém quer saber muito porque não são concessionadas e não sei o quê. Mas eu acho que nas praias ainda é onde sinto que as pessoas embirram mais. Pá, nas praias Não, é o clássico. não sentes? O que é que imagina? Eu acho que embirram, e eu já vi mesmo aqui em Lisboa, cães com trela e tudo direitinho, que as pessoas continuam a embirrar. O que não me faz muito sentido. Faz-me sentido é se há jet ou alguma coisa, as pessoas aí ou haver coimas ou haver alguma coisa, porque senão, então na praia é o que é. Mas eu acho que também que as pessoas também têm que começar a liberalizar um bocadinho isso mais, ou haver mais espaços onde se possa levar os cães na altura do verão, principalmente à praia, durante o dia, e que se não é só são poucas as praias que tu podes levar os cães que não sejam concessionadas ou que sejam permitidos estarem durante o dia na praia, e não faz muito sentido hoje em dia. São pouquíssimas e eu também não percebo isso. Ao fim do dia já é mais tranquilo, mas não faz sentido durante o dia não ser assim. Sim. Ainda assim, ao fim do dia, depende das praias, Depende das não é? praias. E estão muito cheias. Sim, quando eu te digo fim do dia, estava a falar tipo 8 da noite, aí já é mais tranquilo, mas mesmo assim... Quando não está ninguém. Quando não está ninguém, sim. Olha, mas falando aqui da alimentação, eu queria mesmo trazer este tema porque as pessoas que ouvem o podcast são super preocupadas com a alimentação, muitas também têm animais de estimação e também surgem muitas estas dúvidas porque há muitas tendências da alimentação dos humanos, que depois se manifestam na parte da alimentação dos animais. E há muito esta moda agora de dar comida de verdade aos cães e aos gatos. Isto é uma moda que faz sentido, não faz sentido? Faz mais sentido eles comerem ração? Ou... É assim, o melhor tipo de alimentação que se pode dar aos animais, eu não tenho a possibilidade de o fazer, por uma questão de tempo, sinceramente, é a alimentação natural. Porquê? A alimentação natural não é arroz com frango, isso é muito redutor. Nem sequer é a minha área, mas há nutricionistas veterinários com cães normais, com gatos,
com cães com doenças, ou com gatos com doenças, ou para perder peso, ou para ganhar peso, ou batata doce, carne de peru, carne de pato, peixe, nas doses certas, com vegetais, com tudo. Ou seja, isso é o tipo de alimentação, porque são alimentos mais naturais, mais frescos, que se pode dar aos animais. Mas agora, isso tem sempre que ser mediante um médico veterinário nutricionista. Isto porquê? Porque eu, por exemplo, se me perguntares, olha, André, eu quero dar comida ao meu cão natural, eu vou-te dizer, olha, tens que pedir conselhos a ajuda a uma pessoa da área, porque eu não sei que quantidades é que ele deve fazer e que se há alimentos, porque não, há alimentos tóxicos e não tóxicos, mas depois no meio disso tudo há alimentos que devem consumir, mas não devem ser em excesso, deve ser uma dose específica. Nós com a ração, que é aquilo que eu dou e é aquilo que eu aconselho, uma boa ração, nós conseguimos garantir com aquele bocadinho de comida de manhã e aquele à noite, nós estamos a dar os macro e micronutrientes. Portanto, é extremamente confortável tu saberes, ok, eu estou a dar este bocadinho de biscoitinhos que estão aqui, ração úmida, mas garantes que os macro e micronutrientes estão todos ali. Claro que acaba por ter alguns conservantes, porque é uma ração. Mas eu diria que é a escolha mais indicada para quem não tem tempo de cozinhar para os animais. Tem que ser de boa qualidade. Sim. Exato, porque é quase um compromisso como se estivesse a cuidar de um filho, não é? Eu tenho duas bebés e se eu pudesse dar ração era o que eu dava. Pá, e estás na área e sabes que a alimentação é das coisas mais importantes do ser vivo. Ou seja, a nível, hoje em dia a medicina, fala-se muito em medicina preventiva, em profilática. E a alimentação, pá, já hoje em dia cada vez mais sabe-se que a alimentação tem um papel importantíssimo nas pessoas e nos animais não é diferente. Tanto a nível não só de ganhar ou perder peso, mas a nível de saúde. Eu diria que é dos pilares basais da saúde humana e da saúde animal. Portanto, há cada vez mais obesidade nas pessoas, há cada vez mais obesidade nos animais. E nós podemos contrariar isso porque depois há doenças secundárias que advêm de diabetes ou outras doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, que advêm desses problemas alimentares que podem ser controlados se nós tivermos ali um bocadinho mais noção daquilo que devemos dar aos nossos animais. Exato. E já que falas de obesidade nos animais, trata-se quase como se fosse uma pessoa, ou seja, reduzir também as quantidades ou mudar o tipo de ração, por exemplo, que existem rações específicas para cães que precisam de perder peso. Primeiro, na obesidade, como nas pessoas, descartas doenças que possam predispor, por exemplo, hipotiroidismo ou outras doenças. Descartando, que é a maior parte dos casos, o princípio de perda de peso é igual nos mamíferos, que é a quantidade de calorias que entra tem que ser inferior à quantidade de calorias que é gasta. Então, nós podemos fazer de duas maneiras. Numa primeira fase, podes manter a ração, mas controlas exacerbadamente a quantidade. E é engraçado porque as pessoas muitas vezes não dão um excesso de comida, não dão um excesso de ração, mas dão biscoitinhos. E uma coisa que se faz para as pessoas terem noção é, assim, olha, durante o dia de hoje não dá biscoitos e sempre que fosse dar um biscoito, coloca num copinho. E no fim do dia as pessoas têm noção, porque às vezes é o dono, é a dona, é o filho do dono, é a irmã, quem quer que seja, e temos um copo cheio de biscoitos. Porque a nível de ração, as pessoas têm noção que os cãezinhos ou que os gatos estão a ficar mais obesos e então controlam ali um bocadinho a quantidade, mas depois os biscoitos, aquilo que não é a ração é que é em grande quantidade. Quando é a alimentação que é em grande quantidade, é reduzir, depois disso aumentar o exercício e depois disso uma ração própria que vai ter mais fibra, vai ter alimentos que muitas vezes estimulam, de certa forma, a parte termogénica dos animais, não é direta, mas acelera o metabolismo de forma indireta. Portanto, as rações de perda de peso servem para isso mesmo, para já saciam mais rapidamente e vai mantê-los cheios com menos quantidade de comida ingerida. Exato, é engraçado tu dizeres isso dos biscoitos, porque lá em casa o Cacau, coitado, é mesmo cão nutricionista, porque ele não come biscoitos, não gosta de biscoitos, nós nunca damos isso. E ele sempre foi um cão que se autorregulou nas quantidades, ou seja, nunca foi aquele cão que tu pões um saco de ao contrário desta, quilos, por exemplo. Pronto, e por acaso ia-te perguntar isso, porque estavas a dizer, podes pôr aquela quantidade de manhã ou aquela quantidade à noite, é mais recomendável fazer isso? Ou, por exemplo, nós podemos fazer como eu faço lá em casa, que é deixo-lhe aquela quantidade do dia e ele gera como ele quiser. Às vezes no dia a seguir ainda tem, outras vezes acaba mais imagina, cedo. Esse comportamento é uma sorte, mas acontece em algumas pessoas, ou seja, se o teu cão tu colocas lá a quantidade e ele vai gerindo ao longo do dia, há cães e há gatos com esse comportamento, perfeito, é só manter. Okay. Quando as pessoas dão, que é o caso, o que eu ponho à minha cadela ela come, acho que deve-se dar comida pelo menos 2 vezes por dia, acho uma vez por dia muito redutor,
principalmente em cães de raça grande ou gigante, por causa das distorções gástricas. Se eu disser, ok, este pastor alemão, ele não está gordo, não está nada, está perfeito, mas eu só dou comida uma vez por dia, ou seja, toda a comida que ele vai comer naquele dia, come de manhã. Depois, é uma grande quantidade, depois ele fazendo exercício, ou correndo, ou que há maior predisposição à torção gástrica, dilatação de torção gástrica. Então, convém sempre dar menos quantidades, 2, eventualmente, se for possível, 3 vezes ao dia, mas 2, eu diria que é o normal e é aquilo que eu recomendo. Mas gatos, por exemplo, acontece isso. O meu gato tem para aí 8 anos agora, antes também comia tudo o que eu punha, hoje em dia eu coloco a quantidade por dia e ele vai regulando. Tenho que controlar ela para não ir à comida do gato, mas eles também podem ir mudando o comportamento, mas é só ir gerindo. Exato, nós quando estamos com outros cães, pomos-lhe só uma vez por dia e ele não sabe gerir a comida nessa. Ele come aquilo, pronto, aquilo que lhe apetece naquele momento, depois não come nada. É impossível. Pois, sim, isso depende muito. Isso é quase um jejum intermitente. Se a pessoa só der uma vez, ou mesmo se der tipo de manhã e à tarde, os cães também beneficiam. É assim, bem, saberás falar muito, muito melhor do que eu nisso. Eu acho que o jejum intermitente ajuda para já em pessoas. Isto agora falando à parte, eu não quero estar a dizer baboseira. Em pessoas ajuda bastante a manter um déficit calórico para quem quer perder peso, porque é mais fácil se saltarmos ali uma refeição depois gerir. A nível de, honestamente, aquilo que eu sei, o pouco que eu sei de nutrição, eu também, desculpa, podes cortar isto se não estiver correto. O que eu sei a nível de benefícios de autofagia ou de longevidade, eu acho que no fim do dia ou no fim da semana não é tanto o jejum intermitente que faz diferença, mas sim o índice de calorias ingeridas e gastas. E aquilo que tu comes quando não estás em jejum. E aquilo que tu comes e depois a qualidade dos alimentos. Exatamente. Eu acho que o jejum por si só, a nível de benefício para a saúde, acho que pelo menos pelo aquilo que eu sei, não há um benefício direto de aumenta a longevidade, diminui o envelhecimento. Eu acho que isso ainda está muito por estudar ou para ver os benefícios. E nos animais, pelo menos a mesma coisa. Se eu tiver a dizer totalmente, se já estiver diferente, pelo menos eu gosto da parte da alimentação, mas se eu tiver a dizer alguma baboseira, pá. Não, mas é verdade, mas é engraçado também pensar, porque imagina, estavas a falar de diabetes, de casos de hipotireoidismo, etc. Muitas doenças que, ou mesmo que acontece muitas vezes, quando falei contigo no outro dia por causa do cacau, ele de repente começou a ter uma inflamação e me falaste que os cocas muitas vezes têm hérnias, discais, etc. E que poderia ser essa uma das razões. E eu estava com imenso medo que fosse uma displasia da anca, por exemplo. E às vezes penso, ok, nestes processos inflamatórios, sabendo que o jejum intermitente pode ser uma coisa que ajuda, se calhar até pode ser interessante nos animais também teres esse género de benefícios. Sim, é verdade. Dor aí sim. A verdade é que há animais que comem 2 vezes por dia. Eu só acho que comer uma vez por dia, a nível comportamental, pode ser pior. Podemos ter mais a perder do que a ganhar quando queremos salvaguardar algum processo anti-inflamatório ou proteger. Ou seja, mesmo em doenças, diabetes, doenças endócrinas, mesmo em obesidade, nós tendencialmente colocamos a mesma quantidade de vezes que nós estávamos a dar comida, só que regulamos a quantidade de calorias. Ou seja, nós, a não ser casos específicos, casos muito específicos, nós não aplicamos o jejum intermitente nos animais, porque ainda nós estamos sempre um passo atrás da medicina. Acho que já não estamos 2, nem 3, nem 4, estamos 1. E então na medicina ainda se está para descobrir algumas coisas, vão-se descobrindo outras. Acho que a alimentação é sem dúvida a forma mais mais simples, não é? É das simples, mas ao mesmo tempo é tão importante nas pessoas. Cada vez mais, eu acho que nos últimos 3 a 5 anos tem-se cada vez mais falado da alimentação. Muita coisa, às vezes demasiada informação, mas já se descobriu que também há coisas muito importantes, que mesmo da saúde mental, que está pendente da alimentação. Portanto, eu acho que se calhar vamos descobrir novas coisas nos animais, mas a nível de jejum intermitente nós não aplicamos diretamente, a não ser casos específicos de saúde, especificamente, ou tubos, ou alguma coisa específica de doença. Sim, porque mesmo esta questão de fazer 2 vezes ao dia, distribuir a alimentação, se calhar inconscientemente a pessoa já acaba por fazer as 12 horas sim. E já ajuda de certa forma nesse. Se 10 2 vezes, se eu der tipo de manhã 9 da manhã e depois à noite 9 da noite,
estou automaticamente a fazer 12 horas de jejum. Exato. Sim, e que já é reconhecido como o benefício mínimo, vale, Sim. um mínimo de 12 horas já acaba por Nós ter é que uma boa estamos um ajuda. bocadinho habituados a... Sei lá, mesmo quando cresci, eu lembro-me disso. A comer várias vezes ao dia, que o pequeno almoço é a alimentação mais importante do dia. Sim. Houve várias coisas que depois vão ter que sendo desmistificadas, sempre com um aval científico por trás, e se calhar daqui a 10 anos há outras tantas. Mas é Sim. engraçado como eu lembro até da minha mãe me dizer isso, sempre com o melhor benefício possível para os filhos, não é? Mas que hoje em dia já não é tanto assim, já não é, Sim. não é preciso, o pequeno almoço não é necessariamente a mais importante, não precisamos estar a comer de 2 em 2 horas, são as coisas que vão Já muda evoluindo. muita coisa. Sim. Olha, em termos de suplementação, para os cães e gatos já se vê muita coisa também, os condroprotetores, etc. E até mesmo CBD para ajudar com a dor. O que é que faz ou não sentido? Isto deve ser sempre com aval médico, porque as pessoas automedicam-se muito e com a suplementação é igual. Nos animais devemos ser mais conscientes. Como é que isto deve Assim, ser? é sempre preferível, porque muitas vezes é mais fácil falar de suplementação com um veterinário do que com um médico relativamente às pessoas. Porquê? Porque o veterinário, os animais acabam por ir, nem que seja fazer as vacinas. Portanto, discute-se ali um bocadinho o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, já que estamos ali. A nível de suplementação, condroprotetores, protetores articulares, cães de raça grande e gigante, só porque sim, porque têm a beneficiar com isso. Tipo preventivo. Tipo preventivo de doença articular degenerativa. Por exemplo, hoje em dia, falaste de CBD, há muita gente que utiliza, muitos veterinários, como coadjuvante para analgesia, ou seja, doenças, manipulação da dor crónica, não como terapia única. Eu, pelo menos, o feedback que eu tenho é que eu não tenho muita eficácia no tratamento de dor crónica só com CBD. Não é CBD puro, aquilo são medicamentos, depois tem a ver com o THC, ou seja, com os receptores não têm aquele efeito psicotrópico. Mas efetivamente como terapia única para o controle de dor eu não tenho muita eficácia, é sempre coadjuvante de outros medicamentos, mas é feito. Depois existem multivitamínicos, por exemplo, qualquer doença endócrina ou renal, a maior parte delas leva a uma coisa que se chama poliúria e polidipsia, que é fazer muito xixi e beber muita água. Porque fazem muito xixi, porque o rim não concentra a urina, então bebem muita água em consequência de fazerem muito xixi. E por exemplo, todas as vitaminas hidrossolúveis, como a urina parece água, estão a ser libertadas. Então, muitas vezes, a médio e longo prazo, é vantajoso fazer suplementação com vitaminas hidrossolúveis, porque nós vamos ter ali o estado do pelo, mesmo a proteção de determinados órgãos, da parte neurológica, é importante suplementar com isso. Mas é sempre com uma base por trás. Ou seja, eu penso sempre, se o dono me perguntar, se os donos dos animais me perguntarem porque é que eu estou a fazer isto, eu tenho que ter uma justificação, não só porque sim, vamos fazer umas vitaminas. Não. Um cão normal, um gato normal, um furão normal, um coelho normal, se tiver uma boa alimentação, não preciso fazer vitaminas. Agora, se tiver algum problema e que beneficie disso, sim, claro. Até porque muitas vezes as rações já são fortificadas com as vitaminas, não é? Mesmo, por exemplo, a maior parte das rações para um problema, para uma doença, já tem essa suplementação impregnada. Pois, exato. E no caso tu também tratas muito a parte de saúde cardiovascular. O caso dos ômega 3, por exemplo, faz sentido? Por exemplo, mudares para um cão que tenha uma tendência para um problema cardiovascular, mudar para uma ração que seja, por exemplo, de salmão do Alasca, em vez de escolheres a de borrego ou a de frango? Pode-se fazer, mas as doenças dos animais, apesar de serem muito semelhantes às das pessoas, não há essa saúde, ou seja, o ômega 3 funciona da mesma forma, e o ômega 6 tem um efeito cardiovascular, cardioprotetor, sem dúvida. Quando já têm problemas cardíacos, que precisam de medicação, não é isso que vai fazer a diferença. Agora, para raças predispostas, que possam vir a ter algum problema, pode-se fazer, mesmo as próprias rações, para essas raças predispostas, já têm por si só, a maior parte das vezes, uma suplementação com nutrientes que são cardioprotetores e até outro tipo de nutrientes. Mas em casos específicos existe mesmo suplementação cardiovascular que se pode dar em doenças específicas. A taurina é muito importante. Por exemplo, a taurina existe uma doença, uma cardiomiopatia, uma doença do coração, do músculo que não deixa de conseguir contrair tão bem,
por deficiência em taurina, tanto em cães como em gatos. E hoje em dia a maior parte das rações tem a taurina a nível básico, normal. Desculpa, estou aqui nos encontros do microfone. Mas hoje em dia, por motivos X ou Y, os donos não faziam uma ração específica e há essa deficiência taurina e nós temos que suplementar com taurina, mas funciona da mesma maneira para as pessoas e para os animais. Pois, e estavas a falar também de patologias que acontecem mais em raças maiores, mais pequenas. Quais é que são, assim, de grosso modo, aquelas que nós devemos estar mais atentos ou mais alerta, que acontecem mais nas raças mais pequenas? Doenças? Sim. Então, raças grandes, eu diria que é tudo o que é parte articular e óssea, porque há maior peso nas articulações. A tal displasia da anca, por exemplo. Displasia da anca, displasia de cotovelo, mesmo doenças, artroses crónicas. Depois, é a parte de dilatação, torção gástrica. Depois existem doenças cardiovasculares diferentes dos cães de raça grande para raça pequena, mas também têm predisposição. Cães pequenos, eu diria, por exemplo, bulldogs, tackles, as hérnias discais, muito, muito importante, apesar de poder aparecer em qualquer cão. Depois, as doenças cardíacas são muito comuns em cães de raça pequena. Eu acho que cada sistema, endócrino, gastrointestinal, tem algumas predisposições para quem... Existem doenças de cada sistema para raça grande e raça pequena, incluindo gatos também aqui. Eu faço mais cães e gatos. Mas a verdade é que é sempre legítimo as pessoas perguntarem: eu gosto muito desta raça. Geralmente quando as pessoas me perguntam, gostam muito da raça, se faz sentido ter espaço, de apartamento ou casa, e se dá bem com qual é o temperamento. São sempre as perguntas clichê. Mas depois existem muitos problemas dermatológicos, cães com pelo branco, bulldogs franceses, pastores alemães, cockers nos pavilhões auriculares. Não sei se o Cacau nunca teve otites, não, nada, ele é tudo gástrico. É gástrico? Sim. Teve esta coisa que nós não sabemos bem se era uma hérnia ou não, mas que ele volta e meia fica ali a coxear numa das patas de trás e que era uma inflamação na coluna, alguns provavelmente uma hérnia. Então se fez assim um estudo por aí além. Sim, é só com TAC que se consegue diagnosticar, mas também muitas vezes só avançamos para TAC, só se avança para TAC quando a queixa não melhora com medicação ou quando são queixas repetidas, aí queremos perceber realmente o que é que se passa. Sim, mas eu acho que a escolha da raça às vezes também não é muito óbvio. Por exemplo, eu quando escolhi o Cacau nunca achei que ele fosse correr comigo. Gostava de ter um cão que fosse correr, mas como eu vivo num apartamento, não tinha propriamente também assim uma grande... Pronto, achava, vou ter um cão de porte médio, não há assim muitos cães de porte médio que aguentem uma corrida. Por exemplo, um Jack Russell é pequeno, corre imenso, mas cara não corre com um adulto ao seu lado, não vês isso com muita frequência. Eu nunca achei que o Cacau fosse assim, só que ele é aquela versão do Cocker Spaniel que é o Working Spaniel, portanto eles correm muito mais e ele é capaz de correr 12, já correu 15 km sempre na mesma passada, não liga aos outros cães, ou seja, ele entra num modo de foco que... Mas isso é o melhor, pois você também me acompanha assim de vez em quando, eles são pequenitos, mas eles vão atrás e depois ela vai mais rápido, depois para, e eu sempre no mesmo pace. Não, mas ele vai na trela vai na trela, lado. Sim. Mas isso é o melhor, mas isso também às vezes, claro que há raças que tem que ter algum cuidado. Por exemplo, eu não aconselho muito que um bulldog francês possa fazer isso, não só pelos problemas respiratórios, mas problemas de coluna. Um tackle também não vejo assim muito a correr 10 km, pode acontecer. Se calhar alguém vai ouvir isto e dizer, não, mas o meu corre, tudo bem. Não, mas a maior predisposição depois é nestes cais e coisas assim. Exato. Não, até digo é pelo estilo de vida, não é? Se tu tens tu gostas imenso de labradores, ou o labrador se calhar não é um bom exemplo porque é um bocado pachá, mas se tu gostas imenso de um pastor alemão, mas tens uma vida super sedentária, trabalhas em casa e não és uma pessoa muito ativa que vai passear, etc., se calhar não vais ter um pastor alemão. Acho que essa escolha da raça também grande é ou pequeno porte. Exatamente, importante nesses casos. Concordo. Olha, e das rações, nós em off estávamos a começar a falar sobre isso, mas realmente é um tema que é importante, que é, hoje em dia, não só a questão da comida natural, mas a ração que tu escolhes é super importante e existem N opções quando vais escolher. E, por exemplo, o Cacau come uma ração sem cereais, porque quando ele era pequenino nós tivemos que fazer várias experiências, até na altura foi o veterinário que nos acompanhava que disse, olha, vão testando, porque ele tinha muito sangramento nas fezes e tinha ali vários problemas e o criador dizia que quando se ia em vários não sabia dizer o que é que se passava. E então nós experimentámos várias rações e houve uma altura que eu pensei, olha, e se for uma ração sem cereais? E resolvemos o problema. Isto é uma moda também, é um bocado...
tendência, assim, faccioso. Nesse caso específico faz-me sentido que o teu cão faça uma ração sem cereais, porque foste testando várias e resultou bem com essa e está tudo bem. E ele manteve-se estável. Sim. Geralmente... Não percebi? Mantém a mesma há anos, mantivemos a mesma marca e desde que ele esteja bem, Sim. isso é o que interessa. Geralmente, as pessoas que recorrem às rações sem cereais para questões alérgicas. E as alergias alimentares nos cães, a grande maioria, é à proteína da dieta e não é principalmente aos cereais diretamente. O que são proteínas de elevado peso molecular, que há uma inflamação, como acontece num processo natural, sempre que há digestão, há ligeira inflamação. Mas há uma inflamação grande na digestão destas proteínas, então é mais eficaz recorrermos a dietas hipoalergénicas, que têm proteína de baixo peso molecular, ou até já degradada em aminoácidos, para diminuir esta inflamação gastrointestinal e vômitos ou diarreia, basicamente. O que acontece há uns tempos atrás, pensou-se que mesmo a ração sem cereais pudesse estar nos genes de algumas doenças, porque os animais precisam de ter cereais na sua alimentação. Mas eu acho que no fim do dia é uma alimentação. Isto é o que eu acho que é a regra geral para a alimentação, para as rações. Primeiro, ração de boa qualidade. Ração que o veterinário aconselha. Há rações melhores e há rações não tão boas. As melhores vão tendencialmente prevenir certas doenças no futuro. Portanto, eu recomendo uma ração boa. É um investimento? É, porque são mais caras. Mas acho que depois, a médio prazo, somos capazes de poupar em veterinário. Compensa. Sim. Depois, dentro das rações, a quantidade que eles comem. Ou seja, respeitar a quantidade. E depois, uma ração é considerada boa, já de uma marca boa, mas depois essa ração é boa ou não, se eles tiverem uma boa condição corporal, estiverem hidratados, com pelo brilhante, hidratados, conseguem fazer atividade física, não têm vómitos nem diarreia, então é uma boa ração. Não é por eu achar que ração X é melhor que Y, que uma pessoa que me chegue lá para vacinar um bicho, ou um problema qualquer, e eu vejo que aquilo a nível gastrointestinal, a nível de condição corporal está bem, para mim não vou dizer, olha, mas acho que deve mudar de ração para outra. Não. Acho que se a pessoa já tem, tipo, se me disseres que come essa ração sem cereais do teu cão, se ele está bem, com uma boa condição corporal, acho que deve manter. Agora, tendencialmente, quando estamos a escolher, são essas mais ou menos as regras que eu dou às pessoas. Olha, e há uma questão que às vezes também se vê nos artigos e assim, que é, faz sentido trocar a ração ou trocar o sabor dentro da mesma marca? Os cães fartam-se, os cães e os gatos. Não tanto. É que imagina, nós ligamos muito ao paladar da comida. A eles não é necessariamente aquilo que eles mais dão valor. É muitas vezes à textura, ao cheiro. Portanto, se os nossos animais gostam da comida e aquilo que eu já referi aqui, boa condição corporal, pele hidratado, não há vómitos nem diarreia, eles podem comer aquilo. A não ser que depois tenham um problema, que tenham que ser feita uma transição da dieta. Mas eles podem comer aquilo, não têm necessariamente de pensarmos, agora vou ter que mudar de marca porque ele já deve estar enjoado. Enquanto ele comer, há animais que enjoam, de facto. Mas enquanto ele comer, está perfeito. Pois, porque há muito essa ideia de que, coitado, está a comer ração de frango há não sei quanto esta tempo. adora. Esta come hipoalergénica, e adora. Pois, sim, porque não tem necessariamente a ver... Sim, eles dão prioridade a outros tipos da parte da textura, da parte do cheiro, é também importante nos gatos. Pronto, é engraçado estás a dizer isso, que eles não ligam muito ao sabor, não é? Porque, por exemplo, agora com 2 bebés, como deves imaginar, o Cacau está sempre a roubar comida. E ele de repente começou a comer panquecas, que era uma coisa que ele nunca comia, e fica louco com as panquecas. Quando estamos a fazer o cheiro e assim, fica maluco e está sempre a tentar roubar das mãos delas, que estão ao nível da boca dele, percebes? Portanto, ele está sempre a tentar. E ele nunca tentou tirar nada à mesa, não veio para cima de nós enquanto nós estamos a comer, não faz nada disso, mas fica sempre na expectativa de que alguém lhe dê alguma coisa. O que é proibidíssimo nos cães? O que é que não se pode dar? É nos cães e nos gatos. E este comportamento de dar comida de casa, isto pode-se fazer de vez em quando? É totalmente desaconselhado? Qual é a tua opinião? É assim, eu acho que é de evitar dar principalmente alimentos com açúcar ou muito condimentados. Mas quem sou eu? De vez em quando, se tiver a comer um bocadinho de... Agora não como carne, mas se tiver a comer um bocadinho de peixe, já me tiver ali com aqueles olhos, toma lá um bocadinho para não estar condimentado quase, e dou um bocadinho. Agora, alimentos. Para já a maior parte dos alimentos tóxicos, por exemplo, o chocolate, que neste caso é mais o cacau,
porque tem uma substância chamada teobromina que tem efeitos gastrointestinais, renais, neurológicos. Ou seja, quanto mais negro o chocolate, mais tóxico deve ser. Mas não é necessariamente de um labrador, um cocker, como um quadradinho de chocolate, no pior cenário vai fazer uma gastroenterite, mas mesmo assim é difícil, como ele tem esses problemas gastrointestinais também, pode fazer. Agora, é uma quantidade pequena. Os alimentos tóxicos, se me perguntares, ok, temos o chocolate, as passas ou as uvas, temos café, álcool, isso é de evitar. Depois há quem diga, mas é só em quantidades altas, de alho ou cebola, que pode fazer anemia, mas o alho também é utilizado por alguns nutricionistas como um fator anti-inflamatório, tem que ser numa quantidade específica. Há quem diga que o abacate também pode ter um efeito tóxico. Agora, tudo isto é sempre passado, o açúcar, acho, o xilitol, é sempre passado alguma quantidade, porque um animal que coma uma uva, possivelmente aquilo não vai fazer nada. Acho que é importante ter em conta a quantidade que elimina. Há animais que têm que estimular o vómito ou têm que ficar internados por comer uma quantidade grande. Mas é muito por aí. Pois passando dos alimentos, fazendo a ponte para os fármacos, anti-inflamatórios não dar, isso é mesmo tóxico. Paracetamol em algumas doses, Brufen proibido, Voltaren proibido. Mas é muito por aí, é a quantidade que eles comem. Claro que há alimentos, como eu expliquei aqui, que têm um maior índice de toxicidade, mas é importante ver a quantidade que eles ingeriram. Exato, ok. E ossos? Agora estavas a falar Há e quem por acaso dê, não. ossos grandes. Sim, porque para eles falam muito roerem. os ossos de aves, que podem ser perigosos, Esses, não é? como são pequeninos e ossos, à partida devem ser crus, porque se forem cozinhados podem partir e depois aquilo pode furar. Já apanhámos muitos casos de perfuração gastrointestinal porque eles comem os ossos e depois aquilo perfura o intestino ou o estômago. Pois, sim, o Cacau, por exemplo, não sabe comer ossos. Ele vomita sempre que come os ossos. E mesmo aqueles um bocado costeletes, já apanhámos cães que comem Sim. aquilo para chegar aqui no esófago, tem que se tirar. Portanto, é sempre de evitar. Sempre É perigoso. sempre de evitar. Mesmo que seja, por exemplo, no outro dia também em conversa com a veterinária do Cacau, ela dizia que para cães que estão, por exemplo, ao ar livre, não os que estão em apartamento, mas que às vezes compram aqueles fémures da vaca e que se pode dar em cru, por exemplo, para eles roerem um bocado para ajudar com a placa. Sim. E isso pode ser uma Pode opção, ser uma desde que opção, esteja em cru. Sim. É sempre, imagina, o problema dos ossos grandes crus é a parte das bactérias, não é? Salmonelas, ou Campylobacter, ou Clostridium, podem estar contaminados, esses não estão cozinhados, mas como são ossos grandes, eles vão roer e à partida não vão conseguir ingerir. Portanto, é uma solução até mesmo para a placa bacteriana que pode ajudar. Olha, e já agora outras soluções para a placa, por isso também é uma coisa. É lavar os dentes, escovar, que é aquilo com a dedeira, e nem que seja 2-3 vezes por semana. 2-3 vezes por semana chega. Sim, 2-3 vezes por semana. Não, porque imagina, eu tenho 2 bebés. Eu às vezes já me esqueço de lavar os dentes à pila 2 vezes por dia. Imagina, eu tenho que lavar os meus e os dela. Eu também me esqueço, é verdade. Podes pôr aquele pozinho Play-Off na comida, aquele é um pozinho que se põe para tentar destruir um bocadinho a placa bacteriana, mas a verdade é que cães pequenos, mais do que gatos e mais do que cães grandes, acumulam a tártaro. E nós com isto tudo conseguimos talvez atrasar a acumulação do tártaro, mas ele vai sempre acumular e haverá sempre uma altura da vida provavelmente que irão se beneficiar da destartarização, que é uma coisa simples, é sob anestesia, mas é uma coisa simples. Portanto, eles beneficiam bastante, porque é uma porta de entrada de bactérias para o corpo, que depois pode levar a outras contaminações em órgãos. Então faz sentido a pessoa ir pensando nesta questão da destartarização. Sim, principalmente quem tem cães pequenos. Sim. Sim, na consulta de vacina vai lá, faz um check-up, o veterinário vê a boca, depois discute-se um bocadinho, e é uma coisa também super tranquila. E a partir de que idade? Assim, não há uma idade específica, mas eu diria que cães pequenos com 7, 8 anos já começam a ter alguma predisposição. Agora, se calhar a minha cadela tem 5 e já fez 2. Ela também é ridícula, ela acumula imenso. Mesmo eu tendo cuidados. Há cães com maior predisposição, há cães que só aos 9 é que vão, 10. Cães de raça grande podem fazer também, mas mais à frente. Gatos também. Portanto, é sempre ir vendo a boca em consultas de vacinação. E se calhar cães que roam mais, não é? Tem menos acumulação de tártaro, sem dúvida. Porque o Cacau, por exemplo, está sempre a roer aquelas congues, aquelas coisas muito rijas. Isso acho que isso é ótimo.
Se calhar por causa disso é que ele também não tem assim nada muito Não tem grelhado. grande acumulação. Sim, isso é. Olha, e nos biscoitos também existem muitos sims e nãos, muitas tendências. Fala-se muito, por exemplo, aquelas coisas para os dentes, aqueles sticks. Pronto, já ouvi muita informação contraditória sobre isso. O que é que tu tens a dizer? Os sticks são bons, os pós-dentes. O problema é que os sticks têm que se evitar dar grande quantidade, porque aquilo depois também acaba por pode ter um efeito a nível da obesidade Ok. ou gastrointestinal, portanto sempre controlando a quantidade de sticks por dia, e há sticks melhores que que é outros. um stick por dia. Depende, mas geralmente se aquilo dizes que se pode dar até um por dia, eu digo para dar tipo um quarto por dia. E assim dura mais tempo. Vais prolongando. Sim, e vai prolongando. Biscoitos, existem, por exemplo, biscoitos hipoalergénicos que fazem sentido, na questão hipoalergénica. Para o tártaro, pode ter algo, porque hoje em dia já existe ração dental, por exemplo, de várias marcas. Vão ter alguns produtos que vão aumentar também esta clean dos dentes, esta limpeza dentária. E os biscoitos acredito que possam funcionar da mesma maneira. Brinquedos é ótimo para roerem, mesmo até as cordas e tudo, para roerem. Aí é sempre através desta destruição mecânica e química da placa dentária. Sim, mas até estava a pensar mesmo nos biscoitos. Tu também tens estas tendências, tal como na ração, tens biscoitos que são mais naturais, que têm menos gordura ou que têm menos teor de sódio, etc. Vês um bocadinho de tudo. Aí a pessoa também tem que ter esse cuidado. Assim, eu acho que os biscoitos podem ser, como são muito saborosos, eles gostam ainda mais, podem ser utilizados para treino, para reforço positivo, acho que podem ser. É sempre uma questão de se controlar a quantidade e ir vendo se eles estão a aumentar de peso ou não. Exato. Então, a partir daí, se são biscoitos que não lhes fazem diarreia, que eles não vomitam, que eles gostam, desde que não se ultrapasse a quantidade diária. E é melhor biscoitos ou aquelas coisas desidratadas que agora vês, tipo pode-se dar traqueias, pele, Epá, cartilagem? eu não tenho grande feedback ou seja, não tenho mau feedback, Ok. também não tenho bom feedback, não é uma coisa que eu sinta muito confortável a usar, porque não é muito recomendável. Eu não recomendo muito usar isso. Não dás a azeitona? Não dou, mas não nada contra, só porque eu tenho um desconhecimento do uso disso. Ok. Ou seja, há donos que dão, eu prefiro sempre os biscoitos, porque é uma coisa que eu me sinto mais familiarizado, mas nada que eu tenha aqui uma base para dizer, não, o biscoito é melhor que isso desidratado, não. Mas de facto acho que é sempre de evitar biscoitos e esses produtos. Sim, estes produtos. Se for necessário, se eles adorarem e se for mesmo necessário para o reforço positivo, qualquer coisa que não lhes faça diarreia nem vómitos e que lhes mantenha e não faça mal à saúde também. Pois, é um bocadinho a pessoa também ir vendo o que é que eles ligam mais, não é? Sim, e é só se for preciso. Sim, pois lá está, olha, o cacau não... Às vezes um bocadinho de ração funciona como reforço positivo. Se for um biscoitito de ração, eles gostam mesmo. Sim, o cacau nesse caso era o stick ele gosta mais do que É uma coisa boa que eles podem fazer é, tanto cães como gatos, mais gatos até, é comida úmida. A comida úmida, que é uma forma deles beberem água. Portanto, a ração úmida, e de vez em quando adicionando, é exatamente igual à seca, mas tem mais teor de água, então é uma forma deles beberem água. Gatos é bom porque os gatos odeiam beber água, e então é uma coisa boa. Ajuda. Sim. Olha, e plantas? Existem também alguns cuidados que nós devemos ter? Há plantas que não podemos ter em casa ou que temos de ter cuidado, podem ser tóxicas para eles? Funcionando um bocadinho à base dos alimentos tóxicos, é sempre uma relação de quantidade, a toxicidade. Okay. Gatos, que é quem sem dúvida come mais plantas do que cães. Existem os lírios, que são muito tóxicos para a parte renal mesmo. E existem N plantas que são tóxicas para gatos, mesmo aquela planta do Natal, que eu não me lembro de bem. Aquela que fica vermelha. Exatamente, sim. Isso é tóxico para gatos, só que muitas vezes é a quantidade. Os lírios, especificamente, têm um teor de toxicidade maior do que a maior parte das plantas comuns. Aqui há uns tempos tive uma que eu nem sequer sabia que era tóxica, que foram 2 cães, e um deles morreu, que foi aquelas palmeiras pequenas dos jardins. Sim. Eles comeram lá o bulbo daquilo e aquilo foi super tóxico, eu não sabia sequer. Depois fui ver, os donos disseram que tinha visto, depois fui ver e vi que era tóxico. Ok, mas claro, também pela quantidade, não é? Pela quantidade, é sempre quantidade. Qualquer alimento ou qualquer coisa que se ingira, para ser tóxico, é sempre uma questão de quantidade. Agora, há coisas específicas que com uma quantidade baixa são tóxicos. Neste caso, os lírios para gatos são bastante tóxicos. Sim, para os rins. E pensando nessa questão das plantas, as pessoas às vezes põem os fertilizantes ou põem aquelas coisas na água, tipo quem tem muitas orquídeas e não sei o quê.
O cacau por acaso nunca foi de estragar, mas nós temos cães na família que atacavam os vasos todos, portanto era sempre aquela preocupação de olha, não Sim. ponhas fertilizantes ou não ponhas este produto porque pode causar esse problema. Sim, os fertilizantes, os inseticidas, que às vezes em jardins Sim, podem sim, ter um sim. efeito tóxico, neste caso para cães. Já não seria a primeira vez. Olha, e em cães séniores deve-se adequar também esta questão, estavas a dizer, de ser uma ração mais úmida face à outra. Há assim algum benefício em mudar se o cão for mais velhote, por exemplo, começares a fazer meio-meio ou passares a fazer uma ração mais úmida? Porque eles às vezes não se mexem ou não conseguem Sim, é assim. também. Tem tudo a ver com uma questão de hidratação. Se nós vimos que eles estão a ficar ligeiramente com o pelo mais baço, menos brilhante, pode-se ir incrementando um bocadinho mais de dieta úmida. Acho sim que tanto em cães como em gatos e até noutras espécies, à medida que eles envelhecem, depois dos 7 anos, depois dos 12 anos, a alimentação muda para a alimentação mais neuroprotetora, condroprotetora, protetora do sistema cardiovascular. Portanto, são rações que vão tendo a mesma gama de ração, vai se adaptando a animais júniores e depois animais adultos, séniores e geriátricos. Portanto, vão sempre também, se calhar, tendo fortificação de outras vitaminas. Sim, sem dúvida. Portanto... Menos parte calórica, porque eles estão mais sedentários, e mais protetora de determinados órgãos. Exato, e voltando ao tema com que nós começámos, uma pessoa que faça essas refeições em casa tem que ter esse cuidado também de ir adaptando as quantidades e a qualidade dos... Pode não ser a mesma quantidade e os mesmos ingredientes. Exato, a própria fonte, se calhar, proteínas de aves ou porco ou borrego, o que for. Por acaso não falamos disso, mas existem alimentos, por exemplo, estas proteínas. Tu não vês normalmente uma ração que tenha porco. Já vi algumas de javali, mas não vês Existe assim. com porco. Nunca tinha reparado. Tem a ver com a qualidade da proteína. Não é uma área que eu já saiba muito para aí, porque já é mais específica, mas tem a ver com a qualidade, eventualmente com a biodisponibilidade da proteína e com a capacidade da proteína ficar estável depois com o tempo. Não necessariamente por lhes poder fazer mal. Sim, mas o porco em si, mas é dado, por exemplo, há nutricionistas veterinários que recomendam porco. Não é que seja mau. Agora, tem que ser numa quantidade específica e acredito que existam proteínas, se calhar, na maioria dos casos, melhor fonte de proteína do que a do porco. Sim, se calhar mesmo o próprio borrego é mais Sim, fácil, tem ômegas e tudo mais. Exato. André, obrigada. Obrigado, Foi muito bom, acho que conseguimos aqui explorar várias coisas. A azeitona portou-se super bem. Gente. E acho que conseguimos abordar aqui vários temas que são sempre aquelas dúvidas comuns que as pessoas vão tendo relativamente à alimentação dos animais. Acho que quem se preocupa com a nossa alimentação tem essa questão. Mas, por acaso, este tema da escolha das rações e se vamos optar pela alimentação mais natural ou não. A ração acho que é mesmo das coisas mais comuns das pessoas perguntam, mais frequente. Sim. Que ração é que eu dou? Estou a dar bem? Estou a dar quantidade? O que é que eu posso dar? É sempre. É porque eu acho que também há muitas marcas, muitas hipóteses, e mesmo eu às vezes, sabendo já muita coisa, não sei muita coisa da área de veterinária, e então às vezes também fico um bocadinho na dúvida com o que é de escolher. Mas como dizias, se a pessoa se dá bem, se o animal está bem com aquela ração e se está tudo ok, se calhar também não precisa de mudar, portanto a pessoa pode ficar anos com aquela opção. Eu acho que isso também tranquiliza. Sim, só muda depois à medida que os animais vão envelhecendo, a ração pode-se adaptar um bocadinho a isso. Exato, só isso. Ser mais fortificada ou não. Boa. Obrigada, André. Obrigado, eu. E nós vemos no próximo episódio. Obrigada.